Bom dia, bom dia. Então bora lá que a gente vai falar sobre as paredes que se comunicam. Além das pinturas, afrescos e mosaicos, vale ressaltar que a aula também é uma aula de recuperação de artes, tá bom? Então bora lá. Além de mosaicos, afrescos e gravuras, né, há outras manifestações artísticas que podem ser feitas na parede. E uma delas é o lambe-lambe. O lambe-lambe é um nome dado a uma intervenção urbana de imagens ou frases com letras grandes que são impressas em cartazes, no intuito de transmitir mensagens diversas, como humor, crítica, tom de protesto, reflexão. Fixado nos muros das cidades, em geral com o uso de uma cola-fita de farinha, o lambe-lambe passa como uma forma de protesto bem discreta. E por falar em uma forma de protesto bem discreta, ele também pode ocupar o espaço no coração das residências e estabelecimentos comerciais. Isso. E falando já em protesto, né, Banks é o pseudônimo dos artistas mais importantes da atualidade. Suas intervenções urbanas são de maioria em tom de protestos políticos e sociais, e são feitas de um jeito muito discreto, a qual, né, a identidade do artista não seja reconhecida, como é o caso do Stecel, pelo qual o desenho é reproduzido em um suporte geralmente no muros das cidades por meio de aplicações de tintas com spray. No Stecel, Blake denuncia e critica o trabalho escravo, prática criminosa que acontece em larga escala no mundo todo. Aí vocês podem ver, né, o trabalho escravo, inclusive de uma criança. Por falar nisso, essa arte é presente em um muro de Londres, capital da Inglaterra, né, e tem o nome Trabalho Escravo. Bom, as paredes que separam e oprimem. Muitas vezes criamos muros justamente para nos mantermos seguros, mas vamos até ali a Berlim, capital da Alemanha, onde foi construído um muro com arame farpado, e no decorrer dos anos seguintes foi finalizado um paredão muito grande, de aproximadamente 3 metros de altura, com guaritas ocupadas por soldados armados, né? E assim dividia Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Não. Esse muro tinha várias intervenções artísticas contra essa permanência desse muro. Até porque as pessoas que moravam de um lado ou de outro não podiam ter contato. E quem ousasse burlar a segurança do muro, ou então ultrapassar para o outro lado sem nenhuma autorização, que muitas das vezes era negada, acabava até sendo fuzilado, né? Com grandes protestos organizados no muro e pela população dos dois lados divididos de Berlim em 1989, perdão, o Muro de Berlim foi destruído e seus requisitos com manifestações em grafite e técnicas de artes urbanas pela qual uma inscrição é feita fazem parte do Rijksgaleries, um dos maiores museus abertos do mundo, né? Recordando que o Muro de Berlim é o grande símbolo da Guerra Fria, né? Um dos grandes símbolos da Guerra Fria é o Muro de Berlim. Por falar em muro que separa, o músico britânico Roger Waters é um dos mais importantes astros do rock no mundo. Ele também é um ativista político. Vale ressaltar que em 2017 ele dá uma entrevista ao jornal espanhol falando que devemos acolher os refugiados, compreender suas convicções religiosas, e nada se ganha construindo um muro nos corações e apontando para outro dizendo: nós somos os bons e vocês são os maus. Falando nisso, tem uma música do Pink Floyd que traz, né, cenas de um tirano na forma de um professor que pune, um professor de cara fechada, um professor autoritário que expressa raiva, né, e por linhas como uma marionete, fazendo assim uma crítica ao tiranismo no mundo, né, e esses muros que separam a gente.
Saindo daí, vamos para o teatro, a falar da quebra da quarta parede. O termo quarta parede surgiu no teatro e se refere a nada mais do que a parede imaginária ao qual, na maioria das vezes, somos postos, tanto como os atores são postos e os espectadores. Porque o teatro, ele é assim, ele é forjado de uma parede ao fundo, não é o cenário, a parede entre os atores na hora da interpretação e a outra parede que é nada mais nada menos do que os espectadores. E os espectadores acabam sendo só meros só meros observadores, né? E foi lá um dramaturgo alemão, Bert Dobest, a expressão derrubar a quarta parede passou a ser bastante usada. Nessa expressão, ele diz, né, ele dá ao entender que devemos derrubar essa parede para ter o contato direto, né, ator, né, personagem e espectadores. Na imagem aqui, vocês podem ver aí o ator Lázaro Ramos e a atriz Thaís Araújo, né, interpretando O Topo da Montanha, escrita pelo estadunidense Catherine Hall em 2009 e remontada pelos atores então brasileiros em 2015. Esses potentes discursos são usados em outra linguagem, como séries, filmes, histórias em quadrinhos, jogos eletrônicos, no qual os personagens acabam interagindo com o espectador. Na arte, muitas das vezes, a parede também pode ser usada como cenário. Vocês estão vendo aí o personagem Velox, da companhia de dança de Deborah Cook, em 1995. Companhia de dança essa que depende muito do vigor dos seus dançarinos e etc., né? E exige uma extensa, né, coreografia a qual você possa se adaptar ao longo do paredão e fazer as performances. Então, as paredes elas também servem como cenário para os grandes espetáculos. E as paredes elas também podem ser virtual. Vocês podem ver aí. Essa daí é uma performance. O nome dessa performance é Hakanai, criada em 2013 pelo francês Adrien Mort e Claire Bettin, que mescla dança e arte digital, resultando em um trabalho, né, entre o real e a arte digital. Essas paredes virtuais, elas interagem o tempo todo, né, na performance durante o espetáculo. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Tchau, tchau, forte abraço.